Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender um novo tempo verbal, que é o presente simples. Até agora, em todas as nossas sentenças, nós colocamos o verbo to be, o verbo ser ou estar, seguido ou de um adjetivo ou de um outro verbo, como por exemplo, you are working. Então, o are é o verbo to be, né? Você está trabalhando. Ou, por exemplo, he is traveling. Or, I am eating. No caso de uma sentença negativa, como vocês sabem, vocês podem colocar you are not working. Ou, contraindo, colocando uma apóstrofe, you aren't working. No caso do aren't, bom, ele é o verbo to be, né? Você não está trabalhando, mas ele também é um auxiliar. Ele auxilia. Aqui ele está dizendo que essa sentença ela está na negativa, ele está indicando que essa sentença está na negativa, ele também está dando o tempo verbal dessa sentença. Então, o verbo to be, ele é a única palavra na língua inglesa que é ambos um auxiliar e um verbo. Como, por exemplo, quando vocês querem fazer uma pergunta com uma sentença usando o verbo to be, fica Are you working? Então, o que aconteceu com esse are you working? Como vocês já sabem, você coloca o auxiliar antes do seu sujeito, que nesse caso é o you. Então, esse aqui é o verbo auxiliar are, seguido do sujeito you, e o segundo verbo working. Toda vez que a gente faz uma pergunta na língua inglesa, é necessário colocar um auxiliar. Então, tem que se acostumar que uma pergunta na língua inglesa sempre tem que ser colocado algo antes do sujeito, que nesse caso é o verbo auxiliar to be. Agora, o que acontece quando você tem uma sentença sem o verbo to be? Como, por exemplo, you work. Bom, essa sentença ela tem um verbo, que é o verbo trabalhar. Você trabalha. E não tem o verbo to be. Como que a gente faz? Bom, primeiro vamos conjugar o verbo work no presente simples, no afirmativo. Então, como fica? I work. Eu trabalho. You work. Você ou vocês trabalham, né? He works. She works. It works. O que aconteceu aqui? Depois da terceira pessoa do singular, o verbo, qualquer que seja ele, leva S. Leva S no final do verbo. Essa regra vale para todo e qualquer verbo. Nesse caso, nós estamos usando o verbo work, que é trabalhar. Então, he works, she works, it works. Ok? Nesse caso, é o trabalhar ou funcionar, como vocês já sabem, né? Então, it works, isso funciona no computador ou assim por diante. Seguido do we work. Bom, we é a primeira pessoa no plural e aí o verbo fica novamente sem S. We work and they work. They sendo eles ou elas. O they, como vocês já sabem, é o plural do he, do she e do it. Então, aonde que a gente coloca o verbo, aonde que a gente coloca o S, é sempre depois da terceira pessoa no singular. Então, é he works, she works, it works. Alguma dúvida? Muito que bem. E o que acontece na negativa? Como que eu vou falar eu não trabalho no presente simples? Bom, aí, gente, sentenças na negativa. O que vai acontecer? Eu vou ter que adicionar o que a gente chama de um auxiliar, novamente. É o auxiliar do presente simples, que é o do. Nesse caso, eu coloquei uma sentença enfática. Você tem o sujeito, I, seguido do auxiliar do, que agora está indicando o tempo verbal dessa sentença, seguido da palavra not. I do not work. Eu não trabalho. Então, agora, o tempo verbal, ele foi transferido do verbo para o auxiliar, que é a palavra do. Esse
é o auxiliar do presente. I do not work. E como no verbo auxiliar to be, você pode contrair, colocar uma apóstrofe, aí fica uma palavra só e fica I don't work. I don't work. Eu não trabalho. Qual que é a diferença do I don't work para o I do not work? De novo, é ênfase. I do not work é uma sentença mais longa, mais enfática. É que nem você falar, olha, eu não trabalho. Eu não trabalho. I do not work. As palavras na língua inglesa, elas são muito importantes, elas têm entonação. Então, quanto maior a sua sentença, mais enfática ela está sendo. Quanto mais palavras você tem na sentença, mais enfática a sentença está sendo, mais ênfase você está dando para a sentença. Então, I do not work é uma sentença enfática. I don't work, uma sentença normal no presente simples. Eu não trabalho. Seguido do you don't work. Você não trabalha. Logo abaixo, na terceira pessoa do singular, em vez de do, o auxiliar ele sofre uma transformação. Você adiciona o es no caso do do. Aí fica he does not work. Does not, novamente, é uma sentença enfática. Ele não trabalha. Então, contraindo, colocando uma apóstrofe, fica he doesn't work. Então, gente, o que aconteceu? Eu tirei o S do verbo e coloquei no auxiliar, doesn't. Na realidade, não é só o S que saiu do verbo, é o todo o tempo verbal. Agora, a responsabilidade do tempo verbal está no auxiliar. Aqui você sabe que é ele não trabalha, ao invés de não trabalhou, por causa do auxiliar, não do verbo. O verbo, o único papel dele agora nessa sentença é verbal, é o verbo, é o significado do verbo trabalhar. Este é o verbo trabalhar. Vocês sabem que esse verbo está no presente pelo auxiliar vindo logo antes dele, doesn't. He doesn't work. Ele não trabalha. She doesn't work. Ela não trabalha. It doesn't work. Isso não trabalha, ou seja, não funciona. Em inglês, work, trabalhar ou funcionar, para eles é a mesma coisa, né? Trabalhar ou funcionar. Logo abaixo, we don't work. They don't work. Então, revisando, o S, ele só é usado na terceira pessoa do singular. He, she, it. E o que acontece na pergunta? Lembra que eu falei que você tem que colocar alguma coisa antes do sujeito na pergunta. E o que é? Vamos lá? Question. Ok. Como que fica a pergunta? Você vai colocar o auxiliar do ou does antes do sujeito. No caso da primeira pessoa, é o do, né? Então, do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Novamente, o auxiliar com S, porque antes da terceira pessoa do singular. He, she, it. Voltando para o we, fica do we work? And do they work? E é assim que se faz uma pergunta no presente simples, quando não tem o verbo auxiliar to be. Então, qualquer outro verbo, seja o verbo trabalhar, dormir, pensar, estudar, escrever, você quer perguntar se alguém escreve, se alguém faz alguma coisa, se alguém mora, é o auxiliar do does que você vai ter que colocar antes do sujeito para trabalhar esse verbo no presente simples. Vamos ver exemplos? Vamos lá, mais exemplos, ó. Então você tem aqui, ó, Susan lives in Europe. O live que é o verbo morar. Então a Susan, ela mora na Europa. Então Susan, terceira pessoa, do singular, seria o she, né? Você vai colocar o S no verbo live, aí fica lives. Susan lives in Europe. Agora vamos fazer uma pergunta com o verbo live. Do you live in Europe? Resposta: No, I don't live in Europe.
ok? Então, sempre trabalhando o auxiliar do, terceira pessoa seria does, e assim por diante. Agora, você pode até fazer uma pergunta usando um advérbio interrogativo, como, por exemplo, where. Esse advérbio interrogativo, ele vai logo antes do auxiliar, seja ele do ou does. Exemplo, where do you live? Resposta, I live in Curitiba. How about Tom? Lembra que o how about Tom é you, Tom. Tom lives in São Paulo. Ok? Alguma dúvida? Fácil, né? É só praticar. Pratiquem com outros verbos, né? Façam sentenças diferentes. Abram um bom dicionário. E vamos lá. Vamos ver outros exemplos? Ok. Helen plays tennis every day. Ok. Helen plays tennis every day. Jogar tênis. De novo, Helen, terceira pessoa no singular, seguido do verbo com S, né? Plays. Helen plays tennis every day. Logo abaixo, mais um interrogative adverb. How often? O que é how often? Com que frequência? Com que frequência? Então, o how mais o often é com que frequência. Vamos para a pergunta. How often does Joe play tennis? How often does Joe play tennis? Answer. Joe plays tennis every Friday. O que é every Friday? Toda a sexta. Todas as sextas, ou em inglês, no inglês seria no singular, porque seria toda e cada sexta. Toda sexta. And Daisy. Does Daisy play tennis? Tá vendo quando eu coloco does, quando eu coloco auxiliar, não tem S no verbo. O verbo play, aqui de novo, ele está no infinitivo, porque a responsabilidade do tempo verbal está no auxiliar. Does. Does Daisy play tennis? And the answer is no. Daisy doesn't play tennis. Uma sentença na negativa. De novo, eu tenho o auxiliar, doesn't, terceira pessoa, com S. O S não está no verbo, ele está no auxiliar. Todo o tempo verbal está no auxiliar, doesn't. So, no, Daisy doesn't play tennis. Why doesn't Daisy play tennis? Well, she hates it. That's why. Muito que bem, well é bom, ela odeia, odeia isso, odeia tênis. That's why significa é por isso. That's why she doesn't play tennis. É por isso que ela não joga tênis. Ok? Alguma dúvida? Outros exemplos. Vamos lá. Mais um exemplo aqui, ó. Ok. Então, qual que é a história do do aqui, ó? Vou fazer essa pergunta aqui, ó. What do you do every day? Olha que confusão. Tá vendo que você tem... Eu tô repetindo que você tem duas palavras do. Só que cada uma delas tem um significado e um uso diferente. Diferente do verbo to be, que é um auxiliar e um verbo ao mesmo tempo, a palavra do ou ela é um auxiliar ou ela é um verbo. E o do é o verbo fazer. Então, what do you do every day significa o que você faz todos os dias, todo e cada dia. Então, de novo, o do ou ele é o verbo fazer ou ele é o auxiliar do presente, tá? Do presente simples. Mas diferente do verbo to be, ele não é as duas coisas ao mesmo tempo. Então você vai ter que colocar o do antes do sujeito e depois, que aí é um auxiliar, e depois do sujeito, como verbo, como única e exclusivamente um verbo. Então, what do you do every day? The answer is, I work every day. And then another sentence. Peter doesn't do anything on Saturdays. Peter doesn't do anything on Saturdays. De novo, eu tenho o auxiliar, eu tenho o sujeito Peter,
seguido do auxiliar doesn't, que é só um auxiliar, seguido do verbo do, que é o verbo fazer. Então, o Peter não faz qualquer coisa que seja nos sábados, tá? On Saturdays. Antes de um dia, a gente coloca a preposição on. A gente vai tratar isso mais tarde. E outra coisa, então, em português a gente fala que Peter não faz nada. Em inglês, você não pode ter duas negativas na mesma sentença. Então, você vai falar Peter não faz qualquer coisa, porque você já tem uma negativa que é o no doesn't. Peter doesn't do anything on Saturdays. What does Tom do on Saturdays? De novo, você tem um interrogative adverb, what, seguido do auxiliar, does, seguido do sujeito, Tom, seguido do verbo do, o que o Tom faz. On Saturdays, aos sábados. Alguma dúvida?